Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à 19ª aula do treinamento de React. Nessa aula, quero conversar com vocês a respeito de tecnologias que podemos utilizar para elaborar as nossas páginas. Vocês sabem que existem diversos frameworks e bibliotecas que podemos utilizar onde a gente vai ter uma facilidade para poder criar o nosso front-end. Muitas dessas tecnologias dispõem de layouts pré-moldados utilizando Flexbox ou Grid, além de componentes como botões, formulários, tabelas e muito mais. Bem, eu quero mostrar quais dessas tecnologias eu utilizo no meu dia a dia com o React. Inclusive, se vocês utilizarem alguma que não foi citada, por favor, comentem aqui embaixo para a gente poder conhecer e trocar uma ideia sobre. Bem, a primeira tecnologia que eu quero apresentar é o Bootstrap, muito famoso e muito querido pelos desenvolvedores. O Bootstrap pode ser utilizado em React, Vue.js, Angular, ou até mesmo um HTML e CSS puro. Para quem não conhece, vale a pena estudar. E eu quero mostrar rapidamente como é um componente aqui no Bootstrap. Vamos em Docs. Em seguida, procuro a seção Componentes. E eu vou utilizar um alert. Beleza. Aqui estão os exemplos de alert que podemos implementar com Bootstrap e a estrutura está aqui embaixo. Vejam só, é uma div que referencia a propriedade class e a nossa classe vai ter então duas propriedades, duas informações, alert e alert primary. Perfeito. Para algo simples, para algo que seja do nosso cotidiano, um HTML puro é ótimo. Mas vocês podem ver que não tem nada a ver com o componente do React. E muitos desenvolvedores acabam não gostando de utilizar o Bootstrap por causa disso, porque é um HTML puro. Então, nós temos outras opções. Porém, só para deixar registrado, existem muitos projetos que utilizam o Bootstrap. Então, vale a pena dar uma olhadinha, tá bom? Mas para aqueles que gostam dos componentes front-end, seguindo o padrão do React, nós temos outras opções, como por exemplo a Material UI. Eu, inclusive, utilizo bastante essa tecnologia. Vou vir em Docs, Material UI, e eu quero fazer um comparativo entre o alert do Bootstrap com o alert do nosso Material UI. Vou vir em Componentes, localizo o alert, está aqui. Muito bem, vou descer um pouquinho. E olha só, pessoal, está aqui o código do alert. Então, aqui realmente ele utiliza a estrutura do React. Alert e duas propriedades, dois probes, para poder gerar essa estrutura. Então, para quem quiser seguir componentes utilizando a estrutura do React, o Material UI é uma opção bem bacana, bem legal. Ralph, tem alguma outra que você usa? Tem uma, inclusive, que eu até prefiro, que é a Hero UI. Depois que eu aprendi a trabalhar com essa tecnologia, eu acabo preferindo utilizar em projetos React. Segue um padrãozinho do Material UI, só que ele tem um estilo que eu acho mais bacana, mais bonito. Então vocês podem dar uma olhada, implementar nos projetos de vocês, que eu tenho certeza que vão ficar muito legais. Outra tecnologia é o Prime React. Eu utilizo bastante quando há dashboards. Então, digamos, o cliente precisa trabalhar com gráficos, com tabelas que contenham filtragem, ordenação, etc. Aqui, nessa tecnologia, nós temos vários componentes focados nesse tipo de estrutura. Exemplo,
Vou clicar aqui em Get Started. E em seguida, em Components, eu vou selecionar a seção Data, pode ser um Data Table. Aí podemos ver aqui uma tabela. Inicialmente, vocês podem dizer, Ralph, nada demais, uma tabela. Aqui em cima temos o título, né? O título de cada coluna, temos as linhas e tal, beleza. Mas aqui do lado, a gente tem outras funcionalidades que podem ser implementadas. Sort. Aqui podemos trabalhar com uma classificação. Então, do menor para o maior, em ordem alfabética, A a Z, Z a, etc. Quer implementar um filtro? Olha que bacana, está aqui um exemplo de tabela utilizando filtros. Então, quero filtrar através do nome da pessoa, do país, de um status, etc. Ele já disponibiliza um componente prontinho para a gente poder simplesmente copiar e colar. É algo fantástico. E outra tecnologia que eu estou utilizando é o Ant Design. Eu vou ser muito sincero para vocês, eu utilizo muito mais no Angular, mas aqui no React eu estou vendo que os desenvolvedores estão aderindo, então vale a pena a gente dar uma olhadinha, tem componentes bem bacanas, vou mostrar para vocês só para ter uma noção. Componentes. Aqui a gente pode pesquisar por um componente ou na lateral esquerda nós temos todos aqui também. Vou pegar um de calendário, pode ser. Perfeito. Vou clicar no primeiro exemplo. Excelente. Está aqui então o nosso calendário. Então essa é uma outra opção que eu posso dizer para vocês que é bem interessante e está sendo bem aderida pelos desenvolvedores. Vou deixar todos esses links aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês e também lá no material complementar. Inclusive no material complementar eu ensino passo a passo como criar um projeto React utilizando o nosso Bootstrap. Os demais eu não vou ensinar, por quê? Porque todos eles possuem documentação. Então, caso vocês queiram implementar em seus projetos React, basta acessar o site e dar uma olhadinha na documentação. Pessoal, no mais é isso. Espero que tenham entendido e que tenham gostado dessa aula. Tendo qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Não se esqueça aquele like e até a próxima.